Vamos fazer um comentário, talvez o mais importante comentário. O que eu vou apresentar agora para vocês usarão até o terceirão. Volta e meia vão precisar usar disso. Às vezes a questão é só de física, na verdade, mas tu tem que usar isso que eu vou te apresentar agora para poder finalizar a questão. Então olha só o que eu vou te apresentar, cara. Algo muito importante que é discutido na página 15 e muito fácil de compreender. Este é o famoso círculo eixo dos cossenos, antigo eixo X, continua sendo o eixo X, na verdade, só que agora a gente ganha o nome de eixo dos cossenos. E aqui então o eixo dos... Eu pego um ângulo qualquer, vamos generalizar, chamar esse ângulo de alfa, e nós já vimos que se projeta isso no eixo do cosseno é o próprio cosseno, então essa parte avermelhada é o cosseno de alfa, se projeta no eixo do seno, esse tamanho é o próprio seno de alfa. Vocês devem concordar comigo que a partir desse desenho eu tenho todo o direito de criar um triângulo retângulo entre o raio do círculo trigonométrico, o valor do cosseno, e o valor do seno. Isso aqui vale 1, é a definição do círculo trigonométrico. Isso aqui é o cosseno de alfa e isso aqui é o seno de alfa. E no triângulo retângulo nós estamos, aliás eu estou careca de saber, e vocês estão cabeludos de saber, que dá para aplicar o teorema de Pitágoras, que diz... Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, para ficar chique, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, mas como 1 ao quadrado é 1, eu escrevo simplesmente que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a... Resumindo, se eu conheço o seno de um ângulo, posso achar o cosseno através da relação fundamental do círculo trigonométrico. Se eu conheço o cosseno, eu posso achar o seno. E às vezes no vestibular o cara provoca. Para resolver a questão, tu precisa do cosseno de um ângulo. Ele te fornece o seno. Para ver se tu sabe, entendeu? Para ver se ele pega a pato lá de colocar seno, porque fornecer o seno tem que ser seno. E aí não, é que ele queria que tu primeiro usasse a relação fundamental da matemática para depois terminar a questão de física. Olha que viagem. Então isso é uma coisa muito importante. Vou fazer o teste dessa relação com ângulos que nós conhecemos. Seno de 30 é quanto? 0,5, concorda comigo? A partir do seno de 30, a partir da lembrança que o seno de 30 é 1 sobre 2, eu quero descobrir o cosseno de 30. Vamos fingir que nós não lembramos. Seno de 30 ao quadrado é igual mais o cosseno de quanto? 30, claro. A quadrado é igual a 1. Quanto é o seno de 30? Isso, eu vou trabalhar com fração porque eu percebo que os meus alunos não têm muita habilidade com fração. E tu sempre deve treinar aquilo que tu tem mais dificuldade. Professor, eu adoro matemática e odeio português. Comece estudando português. Deixa a matemática para depois. Eu amo química e tenho ódio de geografia. Estuda geografia. Deixa a química para depois. É uma óbvia, né? Uma coisa meio óbvia de falar isso, né? Mas, tu vê, meu avô é que me ensinou isso. Meu avô, sei lá de quando que ele é, né? No século passado, ele me ensinou isso. E é uma coisa meio óbvia, né? Que aí tu primeiro tá bem, tá tranquilo, vai estudar aquilo que tu não gosta. E aí depois que tu estiver cansado, tu vai ter uma aprendizagem menor, aí tu usa o teu prazer para dar um gás e conseguir estudar mais. Eu sempre fazia o contrário, eu só estudava aquilo que eu gostava. Tu vê que retardado, né, cara? Tem que estudar aquilo que tu não gosta, aquilo que tu é ruim tem que estudar. Aquilo que tu é bom, né, vai ser fácil. Beleza, uma dica óbvia, mas muito útil. 1/4, acreditando que todos saibam multiplicar frações, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Cosseno ao quadrado de 30, cosseno ao quadrado de 30 é igual a 1 menos 1/4, tudo bem? Subtrair 1/4 em ambos os lados, tira o IC, divide por ali embaixo. Acho muito mais gostoso lembrar que o 1 é 4 sobre 4, 4 sobre 4 menos 1 sobre 4, 3 sobre 4. Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, não se esqueçam que nessa hora é obrigatório colocar o mais ou menos. Concordam comigo? Cosseno de 30 é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2, já que a raiz de 4 é 2. Mas o cosseno de 30 é mais ou menos, é mais, né? O menos não funciona aqui no primeiro quadrante. Então eu vou ignorar o menos
e vou responder que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre, que é o que a tabela fornecia pra gente, né? Claro que é idiota usar isso nessa situação se a gente tem a tabela, né? Eu só estava querendo demonstrar como é relativamente tranquilo de achar isso aí. Muito bem. Não, mas aí ele vai lá e para provocar, né? Ele bota lá o seno de 10 é aproximadamente tanto, e aí precisa do cosseno de 10. Então, o vestibular geralmente trabalha com tempo 45, 60, mas ele pode trabalhar quando que ele quiser, desde que ele forneça esse seno, cosseno ou uma ferramenta para eu chegar lá, beleza? Então, para acrescentar, para ficar multidisciplinar a matéria, o cara mistura um pouquinho de trigonometria com física, às vezes é muito comum isso acontecer. Ou na própria questão de matemática, para tu resolver o triângulo, precisa do cosseno, e aí ele te dá o seno provocativamente, e não um seno convencional, um seno pouco convencional. Muito bem! Nada demais, né? Tranquilinho isso aí. Tu vê, ele pedia para tu fazer essa dedução lá na parte, nos exercícios 4 e 5 da página 15, certo? 4 e 5 da página 15. E agora sim, o exercício que eu pedi para encerrar essa correçãozinha de tarefa. Página 16, exercício 1. Página 16, exercício 1. Olha só, cara, ele pede, bote em ordem crescente o cosseno de 13, o seno de 13 e a tangente de 13 graus. Ô pai, como fazer? Professor, peguei a calculadora científica, botei os resultados, vi qual era uma hora e... Não, aí não adiantou de nada, cara, não aprendesse uma gota com isso. Tens que usar o famoso círculo trigonométrico. Tu faz o círculo trigonométrico, eixo do cosseno, eixo do seno e eixo da tangente. Bota um ângulo ali próximo do 13. Isso me parece próximo do 30, professor. Não incomoda, cara. Não é, aqui não precisa ser nenhum cirurgião, ter a mão precisa ou a mente já decorada onde é que está o 13 graus. Bota próximo. E projeta, meu querido. Essa projeção quem é? Cosseno. Essa projeção aqui quem é? E o seno. E para obter a tangente eu tenho que dar uma prolongadinha, concordas comigo? Tu concorda que como eu tive que dar uma prolongadinha, ele cresceu um pouquinho? Professor, não enxerguei isso também, né? Eu fiz pequeno pra caramba. Vadio. Não, sai de mim, vadiagem. Não tem vadiagem não, meu querido. E vou aumentar um pouco mais ainda para que tu perceba o que eu digo. Ó o seno. Ó o seno. E ó a tangente. Ó como eu tive que subir um pouco a mais. Ó. Deu isso aqui tudo a mais, concordas? Beleza? Como eu fiz pequenininho, talvez alguns não tenham percebido ali. Ó. Qual é a ordem então adequada? A tangente é um pouquinho maior que o seno. Ó. Isso, é seno primeiro, é o menorzinho deles. Depois a tangente, que deu uma crescidinha de nada. E depois o cosseno, que ficou nitidamente maior. Essa é a resposta. Não, vamos fazer assim, ó. Maior, maior. Tranquilo? Para ângulos pequenos. Para ângulos pequenos, o que acontece com os valores de seno e tangente? Ordem crescente eu coloquei. Retardamento, a gota portuguesa. Ô galerinha, vou fazer a pergunta de novo para ver quem estava atento. Isso é uma coisa que só vai usar na faculdade. Dependendo da faculdade que for fazer, né? Biologia, arquitetura, as engenharias, física e matemática. Né? Qualquer um que for fazer cálculo A vai precisar dessa informação que eu vou comentar agora. E na física eu vou precisar dessa informação. Senão tu vai achar que eu estou te mentindo em vários momentos da física. Para ângulos bem pequenos, o que eu poderia falar sobre o seno e a tangente? Para ângulos
ângulos bem pequenos, o que eu poderia falar do valor do seno e do valor da tangente? Que é praticamente igual. Logo, sempre que eu estiver trabalhando com um ângulo pequeno, eu posso trocar seno por tangente, porque elas ficam praticamente... Quanto seria esse ângulo pequeno? A título de decoreba, a galera fala em 10 graus. Mais uma vez, por sorte, tem uma calculadora científica na minha mão. E aí, para ninguém achar que eu estou mentindo, eu vou apertar o 10 e vou apertar o sin, que é o seno em inglês ali, ó. Olha que beleza? E depois eu vou apertar o 10 e vou apertar o tan, de tangente. Olha que beleza! Aqui na calculadora, quando eu faço seno de 10 graus, dá 0,1736 e vai embora. A tangente de 10 graus deu 0,1763 e vai embora. Só ocorre diferença na terceira casa após a vírgula. Até na engenharia é raro nós nos preocuparmos com a terceira casa após a vírgula. Imagina no ensino médio, só nas provas em que eu estou mais irritado e quero verificar quem tem a matemática básica apodrecida. Então tu vê, e se o ângulo for menor? Fica melhor ainda a aproximação. E como na física volta e meia as situações exigem ângulos pequenos, então volta e meia a gente troca ou tangente por seno ou vice-versa, de acordo com a conveniência. Certo? Então tu vê, uma coisa importante que eu só vou usar na física aqui no ensino médio. Sim, se for um ângulo pequeno, sim. As questões mais exigentes, elas ainda lembram. Resolva tal situação, lembrando que para ângulos pequenos podemos aproximar o seno da tangente. Certo? Mas isso é uma coisa já tão... Se ensinou tanto isso, de certa forma, o professor, para ele, isso é tão óbvio, que ele esquece de colocar na questão esse detalhe às vezes e usa um ângulo grande. E bota no vestibular. E não vai ter anulado a questão, entendeu? A galera subentende que ele está ignorando o erro que vai dar para um ângulo grande. Certo? Muito bem. Pessoal, qual foi outra... cara, nesse momento tu vê, né, cara? Tem coisa que acontece que não tem como projetar. Nesse momento, um aluno estava mexendo no celular. E eu não vi. E ele me anuncia, professor, eu aqui na minha calculadora, eu coloquei seno de 10, e deu menos 0,5 alguma coisa. Ela me chamou, eu olhei, tá certo. Ela ficou apavorada, como tá certo, professor? Eu falei, tá certo. Para confirmar que estava certo, eu pedi para ela, calcula na tua calculadora quanto é que é o seno de 6,28. Deu 0,0. Aí eu falei, tá certo? Claro, tá certo. Alguém quer explicar o fenômeno ocorrido? Qual é a tua inquietação? Por quê? Ou não tem inquietação na minha normal, posso continuar minha vida? Parece que não faz sentido, né? Mas é que os olhos de vocês, de repente, não estão enxergando algo. Uma sutileza na tua frente, que lá demoraram a enxergar também. A minha calculadora deu isso, certo? Acabei de fazer. A calculadora da colega deu isso, ó. Ela me chamou achando que estava estragada a calculadora dela. Eu olhei a calculadora dela, pedi para ela digitar na minha frente, ela digitou, eu verifiquei que estava dando isso mesmo. Pedi para ela digitar isso na calculadora dela. E aí eu falei, não, tua calculadora está perfeita, tua calculadora. Ninguém? Nenhum. É só olhar, ela tá ali, na cara. Não tem grau, porra. Aqui tem grau, aqui não tem grau. Quer dizer que isso aqui está em radiano. A calculadora dela estava programada para usar em radiano. Por que eu pedi para ela fazer o seno de 6,28, Cacilda Becker? Porque é o dobro do pi. 2π não é uma volta? Qual é o seno de 360? Zero. Eu pedi para ela fazer seno de 6,28, porque eu saberia que dá muito próximo de zero. Se desse próximo de zero, eu confirmaria que a calculadora dela está operando em radiano, só isso. Então, se a tua calculadora começar a dar uns valores que tu não esperava, é porque tu era para digitar em radiano o valor, sacou? E não em grau.
Tu viu, né, cara? E tu vê, eu na hora que olhei aquilo, quase que eu não enxergo o que estava acontecendo, tu vê, né? Porque como era uma calculadora do celular, geralmente no celular ela já está programada para usar em grau, que é o que as pessoas estão acostumadas a usar, né? Então na tua calculadora científica vai ter um botãozinho lá que tu vai poder optar para usar radiano ou grau. Nessa aqui que eu estimulo a galera a aprender, né, usar, para a galera que vai para as exatas, tem ali, deixa eu ver onde é que tá, ó. Blá, 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 blá. Ali embaixo, tá vendo, ó? Tem um ângulozinho ali, ó, aquele ângulozinho. Se eu apertar ali, ó, eu vou estar... Não, não é isso. Não sei onde é que é. Que legal, né? Math. Aqui, não, realmente eu não sei. Me ferrei. Não, já vou achar depois. Ó, no próximo vídeo vai ter aqui, achei. Reclame, rende, professor, só porque ele é levemente perturbado. Ó, a pé, ó, olha o respeito. Ali e rad, tá vendo ali embaixo rad, ó? Aí apareceu rad. Rad de quê? Radiano. A garota digitou 10 e seno. Ô, cavalo velho. Tá vendo? Eu tinha apertado aquele outro botão maldito. Tá vendo? Tem rad. Rad de quê? Radiano. 10. Aí seno. Menos 0,544, olha lá. 6,28. 6,28 seno. O teste que eu pedi pra ela fazer. Ih, professor, já arrombou. Não, não, não. Olha só. É 0,003. Tá vendo? Aquele E na menos 3 é que é 0,003. Olha como eu fui honesto lá no quadro. Viu? Narigudo não mente. Ó, o negócio é o seguinte. Só de vez em quando. O negócio é o seguinte. Cuidado na hora de brincar com a tua calculadora científica. Mas o mais importante é que não é difícil fazer esse tipo de questão, cara. Basta esboçar o círculo. Seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45. Qual é a diferença? Isso. Vamos limpar o círculo trigonométrico. Eixo do cosseno, eixo do seno, eixo da tangente. Bem no meio aqui o 45 graus, né? É lógico então que seno e cosseno terão o mesmo valor. Porém, prolongando um pouquinho mais, o que aconteceu com a tangente? Ficou nitidamente maior. Logo eu escreveria que seno é igual ao cosseno, que é menor que a tangente de 45. Então seria essa a ordem. Depois a letra C. Aumentar um pouquinho mais, né, cara? 70 graus, cosseno de 70 e tangente de 70. Concordam? Quem é esse? Seno. Quem é esse tamanho aqui? E a tangente? Grandinha, né? Bem maior que o seno, concorda comigo? Qual seria a ordem, então? O cosseno de 70 é menor que o seno de 70, que é menor que a tangente de 70. Um aluno me perguntou na outra sala, professor, existe um ângulo em que seno, cosseno e tangente serão todos iguais? Existe um ângulo onde seno, cosseno e tangente serão todos iguais? Não, por quê? O ângulo seno e cosseno são iguais só em 45. Por que a tangente não pode ser igual? Tangente é o seno sobre o cosseno. Quando seno e cosseno forem iguais, a tangente tem que ser 1. E nós sabemos que seno e cosseno são iguais em 45 graus e lá eles não são 1. Certo? Então é isso mesmo. É isso aí. Tá? Então seno e cosseno serão iguais em 45 graus e tem mais. Mais um ângulo no círculo trigonométrico onde seno e cosseno serão idênticos. Parabéns, garota. Muito bem, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Uou! Se isso aqui é 45 graus, vocês concordam que isso aqui é OPV, também é 45 graus? Isso aqui é 180 mais 45, 225. Porque aqui vai dar o mesmo valor, porque ambos serão negativos. Por que que aqui e aqui não ia acontecer esse mesmo? Porque ali os sinais são opostos, ali é o mesmo módulo. Então, na primeira volta do círculo trigonométrico, tem 4 ângulos onde os módulos de seno e cosseno coincidem. Concordam? E tem 2 ângulos onde o seno e o cosseno ficam idênticos. Certo? Beleza? Muito bem. Mas isso é até um pouquinho mais pra frente.
Gostei de ver, galerinha. Vamos dar uma palhinha aí de alguma coisa. Aliás, a gente combinou de fazer um pouquinho de física também, né? De qualquer forma, vamos anotar então a tua tarefa. A tua tarefa seria interessante dar uma lida naquela página 16, simetria dos arcos, redução ao primeiro quadrante. Eu já dei algumas dicas sobre isso, tá, galera? Eu já dei umas dicas. É possível que só de tu ler aquilo ali, tu... Ah, tá, entendi. E é o ideal. Mas na aula que vem eu vou esmiuçar isso de novo e fazer tu concluir isso que a apostila quer que tu conclua. Então tu vai fazer página 16, 17... 16, 17, 18. É de bom tamanho, eu fico feliz ali. 16, 17 e 18. Aí dali a gente continua juntos. Show de bola. E vamos dar uma palha. Será que dá tempo de dar uma palhinha de física só? E a glória! Maravilhoso! Vamos que vamos!